Então, vamos iniciar aqui com a parte introdutória de matrizes. Então, a primeira ideia é entender de onde vem uma matriz. Então, a matriz ele veio de uma tabela. Então, os elementos que estão na tabela eles vão ser escritos em forma de uma matriz. Então, assim como na tabela é construída por linhas e colunas, a matriz também é construída por linhas e colunas. Mas como é que eu identifico que isso é uma matriz? Então, a matriz ela vai estar escrita de três maneiras, ou entre parênteses, ou entre colchetes, ou entre essas duas barrinhas. Sendo que essa última aqui é pouco usual, então o mais usual vai ser o parêntese ou o colchete. Chaves não representa uma matriz, então se tiver esses elementos dispostos dentro de uma chave, chaves não é a notação de uma matriz. Então o parêntese ou colchete, que é o mais habitual, ok? Então a primeira ideia inicial de matriz é essa. Para a gente construir uma matriz e entender o que é que acontece dentro de uma matriz, a gente vai partir de uma matriz genérica. Então, a matriz genérica é composta por esses elementos aí, a 11, a 12, a 21, a 22. E por que começa com a 11? Aqui está escrito 11, mas não é o número 11, o numeral 11, não é o numeral 12. Esses elementos indicam a posição da matriz. O 11 significa que esse elemento aqui ele está na primeira linha e primeira coluna. Lembrando, linha é horizontal, coluna é vertical. Linha horizontal deitada, coluna vertical em pé, ok? Então, esse elemento aqui representa que ele está na primeira linha e esse elemento indica a segunda coluna. Então, aqui ele está na primeira linha, 1, 2, segunda coluna. Aqui ele vai estar na segunda linha, então 1, 2, segunda linha e na primeira coluna. E assim sucessivamente. Então por isso que começa com, a gente diz 11, mas não é 11, é 1 e 1. É primeira linha e primeira coluna. Mas a título de estar abreviando essa fala de primeira linha, primeira coluna, a gente chama de A11, A12, A21, A22, mas não pode esquecer que não é o número 11, não é o número 12, não é o número 22, aquilo ali representa a posição do elemento em que linha e em que coluna ele se encontra dentro da matriz. Então, isso é esses elementos que ficam embaixo do A. Obviamente que esse A ele pode ser alterado para B, para C, para D, para E, porque é letra. Letra pode ser trocada para qualquer outro tipo de letra, ok? Então, esse aí, sendo que o primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna, como eu já tinha dito, ok? Então, quando eu pego aí e conto o meu total de linhas e colunas que tem uma matriz, então eu vou lá, dei uma matriz e vou contar. Essa matriz tem 10 linhas e 10 colunas. Então, o que eu acabei de dizer é a chamada ordem da matriz. E vai estar escrito aqui embaixo da matriz. O que é a ordem da matriz? É você contar o total de linhas e o total de colunas que vem dentro da matriz. Lembrando sempre, o primeiro elemento aqui, o M, é a linha. O segundo elemento é a coluna. Então, esse primeiro elemento representa a linha, o segundo elemento representa a coluna. Sempre dentro da matriz, qualquer coisa que a gente for trabalhar aqui, linha sempre vem na frente de coluna. E aí essa matriz genérica ela vai vir na pergunta assim, desse formato. Então, toda vez que tiver esse formato aqui na pergunta, ele está dizendo o quê? Vamos lá entender. Ele diz que ele quer uma matriz A. Essa matriz assim é uma matriz genérica. E como é que eu identifico o que é a matriz genérica? Porque ele está dizendo que é os elementos A e J, ou seja, a 11, a 12, a 21, a 22. Então, esses elementos A e J. E aí ele dá a ordem da matriz, ó. Lembrando, ó, o I, que é o primeiro elemento, representa a linha. O J, que é o segundo elemento, representa a coluna. Então, é a partir dessa construção da matriz genérica é que a gente vai construir a matriz. Beleza? Então, aí agora a gente vai verificar aí com essa questão de linha e coluna e os elementos dentro da matriz. É para extremamente importante eu saber diferenciar a linha da coluna. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Os elementos que estão na linha. 2, 3, 5 na primeira linha. 1, 4, 6 na segunda linha. Ó. Primeira linha, 2, 3, 5. Segunda linha, 1, 4, 6. Os elementos que se encontram na coluna. Primeira coluna, 2 e 1. Segunda coluna, 3 e 4. Terceira coluna, 5 e 6. E aí eu pergunto,
O elemento 4, ele está em que posição? Quando ele diz o posicionamento do elemento 4, ele está querendo saber que linha e que coluna. Esse elemento ele está na segunda linha e ele está na segunda coluna. Então, significa que esse elemento representa o A22. Okay? Esses são detalhes que aparentemente parecem bobos, mas que fazem uma diferença enorme. Eu saber diferenciar o que é linha do que é coluna e eu saber, olhando para os elementos de dentro da matriz, que posição ele se encontra. A posição é você dizer a linha, a coluna que esse elemento ele se encontra. Beleza? Então, aqui seguindo, vamos verificar um exemplo aqui para determinar a ordem da matriz. Então, lembrando que a ordem da matriz é você contar o total de linhas e o total de colunas que tem essa matriz, sempre linha primeiro, coluna depois. Então, esse primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Esse daqui eu tenho 2 linhas e tenho 3 colunas. Esse daqui eu vou possuir 1 linha e 3 colunas. Aqui eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Aqui eu tenho 3 linhas, ó, 1, 2, 3 linhas e 1 coluna. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. Eu tenho aqui 1, 2, 3 linhas e tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Esse daqui, obviamente, só tem 1 linha e 1 coluna. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas e tenho 4 colunas. Aqui eu tenho 1 linha e vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Beleza? Então é assim que a gente determina a ordem da matriz. Seguindo em frente, vamos agora entender a construção dessa matriz. Então, como eu falei, a construção ela é feita a partir da matriz genérica. Então, aqui ele está pedindo, ó, construa uma matriz A e J 3 por 1, ou seja, ele está pedindo construa uma matriz genérica A e J, onde essa matriz vai ter 3 linhas e 1 coluna. Então, essa é a ideia inicial. E isso daqui que está depois é o quê? Isso que está depois a gente vai ver agora na resolução, ok? Então, tem a primeira coisa, encontrar a matriz genérica, construir a matriz genérica. Então, vamos lá. É a matriz que vai ter 3 linhas, ó, 3 linhas, A11, A21 e A31. E apenas 1 coluna. Então, tá aqui a minha matriz A e J, uma matriz genérica. E aí, o que ele diz? Ele diz que a partir desses elementos aqui, A e J, ele quer que você pegue 2 vezes I e subtraia de J. E quem é esse I e J? De onde é que vai tirar isso? O I e o J são os elementos de dentro da matriz, ó, que indica a posição. Então, esse I aqui representa 1, o J 1. Aqui o I é 2, o J é 1. Aqui o I é 3, o J é 1. Ou seja, são os elementos que indicam a posição da matriz, sendo que o primeiro indica a linha, que é o I, o segundo indica a coluna, que é o J. Então, a partir disso daqui, vamos substituir os valores nessa pequena equação que ele deu. Então, eu tenho aqui o A11, vai ficar o quê? 2 vezes o valor de I, que é 1, menos o valor de J, que é 1. Então, 2 vezes 1 dá 1, ou dá 2, 2 menos 1, 1. A21, eu tenho 2 vezes o valor de I, que é 2, menos o valor de J, que é 1. 2 vezes 2, 4, 4 menos 1, 3. Eu tenho um A31. Então, o primeiro elemento representa o I e o segundo o J. Então, fica 2 vezes o valor de I, que é 3, menos J, que é 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, esses elementos, o que é que eu faço? Substituir na matriz e encerra a minha conta. Você acabou de construir a matriz. Então, aqui o A11, o A21 e o A31 vai ser substituído pelos seus respectivos valores. Então, vai ser 1, 3 e 5. Então, a matriz com 3 linhas e 1 coluna. E assim vamos fazer durante todos os outros 3 exemplos que nós vamos ver aqui na frente. Então, vamos para o segundo exemplo. Então, o segundo exemplo, repare qual é a diferença. No primeiro, eu só tinha uma lei de formação. Isso daqui é chamada lei de formação, que é a lei que serve para a gente construir a matriz. Então, é chamada lei de formação. Então, vamos lá verificar aqui, ó.
Então, a diferença aqui é que lá eu só tinha uma equação, aqui eu tenho duas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Nesse momento, eu tenho que analisar as condições que eu vou aplicar às duas equações. Então, ele diz aqui a primeira coisa, construção da matriz genérica, com duas linhas e duas colunas. Então, a construção fica assim, duas linhas, A11, A11 e A21, e duas colunas, A11 e A12, A21 e A22. Está aqui a matriz 2 por 2. Aqui ele pede para fazer o seguinte, ó, os elementos onde I é diferente de J, ou seja, o primeiro número é diferente do segundo. Qual é? O A21 e o A12. Então, esses elementos aqui, que o I é diferente de J, ou seja, que o primeiro número é diferente do segundo, eu vou fazer qual conta? Eu vou fazer a conta I menos J, ou seja, 1 menos 2. Então, 1 menos 2 vai ficar menos 1. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 1 igual a 1. I igual a J. Então, I igual a J, eu vou fazer a conta de baixo. 2 vezes I mais J. Quem é I igual a J? O primeiro igual ao segundo número, o A11 e o A22. Então, esses elementos eu vou fazer 2 vezes I mais J. Então, aqui eu fico 2 vezes o valor de I, que é 1, mais o valor de J, que também é 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, aqui eu tenho 2 vezes o valor de I, que é 2, menos o de J, que é 2, mais o de J, que é 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Substituindo esses elementos lá na matriz, então A11 é 3, A12 é menos 1, A21 é 1 e A22 é 6. Está aí a minha matriz construída. Vamos no nosso exemplo para a letra C. Então, a letra C, eu tenho outra condição. Ó, repare que a primeira não teve condição, a segunda é de diferente, igual é diferente, aqui é de desigualdade. Então, a primeira coisa, matriz genérica, 3 linhas e 3 colunas. Então, vou ficar assim. A11, A12, A13 só vai ter 3 colunas. A21, A22, A23, A31, A32 e A33 para no A31, A32, A33, porque a matriz tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Feito isso, tem duas condições. Vamos analisar as condições e separar os elementos. Então, na primeira condição, ele diz que os elementos onde I é menor ou igual a J. Onde é que é isso? Então, onde é que os elementos é menor ou igual? Primeiro igual. Igual é a 11, a 22 e a 33. O primeiro número igual ao segundo, ok? Então, para esses elementos aí onde I é menor ou igual a J, a gente vai fazer a conta I mais J. Então, vamos começar pelos números iguais. O A11, eu tenho o A11, vai ser 1 mais 1 igual a 2. O A22, que é 2 mais 2 igual a 4. E o A33, que é 3 mais 3 igual a 6. E os elementos onde I é menor do que J, ou seja, o primeiro número é menor do que o segundo, ó, nessa parte de cima. A12, A13 e A23. Então, A12 vai ser 2 mais 1, que vai dar igual a 3. A13 vai ser 1 mais 3 igual a 4. E A23 vai ser 2 mais 3 igual a 5. Então, peguei os elementos da primeira condição, já resolvi. Vou para a segunda condição, onde ele diz que I é maior do que J, ou seja, o primeiro número maior do que o segundo. Nessa operação, eu vou fazer I menos J. Então, A21, 2 vezes o valor de I. 2 vezes não. 2 menos 1, o valor de I, que é 2. O de J, que é 1. 2 menos 1, igual a 1. A31, 3 menos 1, igual a 2. A32, 3 menos 2, igual a 1. Encontrei, vamos colocar nos seus respectivos lugares. Então, fico com 2, 3, 4, 1, 4, 5, 2, 1 e 6. Beleza? Vamos para o nosso último exemplo. Então, agora eu tenho 3 condições a ser analisada. Então, vamos lá. 4 por 3, 4 linhas e 3 colunas. Está aqui a matriz 4 por 3, a matriz genérica. E aí vamos separar os elementos. Primeiro, onde I é menor do que J, ou seja,
os elementos que o primeiro termo é menor do que o segundo. Quais são? O A12, o A13 e o A23. Então, esses elementos aí eu vou fazer a conta I menos J. Então, eu vou ficar... Não, desculpa, I menos J não. 2 vezes I menos J. Então, fica 2 vezes o valor de I, que é 1, menos J, que é 2. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 2, 0. A13, fica 2 vezes o valor de I, que é 1, menos J, que é 3. 2 vezes 1 é 2, menos 3, menos 1. A23, fica 2 vezes o valor de I, que é 2, menos o valor de J, que é 3. Então, fica 2 vezes 2, 4, menos 3 vai dar igual a 1. Agora, os elementos onde I é igual a J. Quais são eles? O A12, ou o A21, o A22 e o A23. A esses elementos eu vou fazer I ao quadrado mais J. Então, aqui, I ao quadrado mais J, o primeiro valor, que é o valor do I, vai ser 1. 1 ao quadrado mais 1, que vai dar igual a 2. A22, 2 ao quadrado mais 2, que vai dar igual a 6. E A33, 3 ao quadrado mais 3, que vai dar igual a 12. 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 3, 12. Vamos para o último item, os valores onde I é maior do que J, ou seja, o primeiro número maior do que o segundo, que é todos esses que apareceram aí na tela. 21, 31, 32, 41, 42, 43. Para esses elementos eu vou fazer I menos 2J. Então o valor de I na primeira é 2. 2 menos 2 vezes o valor de J, que é 1. Então 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2, 0. A31 eu fico com 3 menos 2 vezes o valor de J, que é 1. Então eu vou ficar 2 vezes 1 é 2. 3 menos 2 vai dar igual a 1. O A32 vai ser 3 menos 2 vezes o valor de J, que é 2. Então, eu vou ficar 2 vezes 2, 4. Então, 3 menos 4 vai dar igual a menos 1. A41 vai ser 4 menos 2 vezes o valor de 1, que é 2. Então, 4 menos 2 igual a 2. A42 vai ficar... 4 menos 2 vezes 2, que vai dar igual a 0. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. A43 fica 4 menos 2 vezes o valor de J, que é 3. Então, fica 4 menos 2 vezes 3, 6. 4 menos 6 igual a menos 2. Feito isso, substitui os valores nos seus respectivos lugares e encontra a minha resposta, ok? Então, aqui nós paramos na primeira parte de matrizes, que é a parte de introdução e classificação das... Então, aqui acaba a nossa aula de matrizes com a parte de introdução e construção da minha matriz.